Salvador. Louvor e glória a ti, Senhor, Cristo, palavra de Deus, Cristo, palavra de Deus. Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, ao passar, Jesus viu um homem cego de nascença. Os discípulos perguntaram a Jesus: Mestre, quem pecou para que ele nascesse cego? Ele ou seus pais? Jesus respondeu: Nem ele e nem seus pais pecaram, mas isso serve para que a obra de Deus se manifeste nele. É necessário que nós realizemos as obras daquele que enviou, enquanto é dia. Vem a noite em que ninguém poderá trabalhar. Enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Dito isso, Jesus cuspiu no chão e fez lama com a saliva e colocou-a sobre os olhos do cego. E disse-lhe: Vai lavar-te na piscina de Siloé. O cego foi, lavou-se e voltou enxergando. Os vizinhos e os que costumavam ver o cego, pois ele era mendigo, diziam: Não é aquele que ficava pedindo esmola? Uns diziam: Sim, é ele. Outros afirmavam: Não é ele, mas alguém parecido com ele. Ele, porém, dizia: Sou eu mesmo. Então lhe perguntaram: Como é que se abriu os teus olhos? Ele respondeu: Aquele homem chamado Jesus fez lama, colocou-a nos meus olhos e disse-me: Vai a Siloé e lava-te. Então eu fui, lavei-me e comecei a ver. Perguntaram-lhe: Onde está ele? Respondeu: Não sei. Levaram então aos fariseus o homem que tinha sido cego. Ora, era sábado, o dia em que Jesus tinha feito lama e aberto os olhos do cego. Novamente então lhe perguntaram os fariseus como tinha recuperado a vista. Respondeu-lhe: Colocou lama sobre meus olhos, fui lavar-me e agora vejo. Disseram então alguns fariseus: Este homem não vem de Deus, pois não guarda o sábado. Mas outros diziam: Como pode um pecador fazer tais coisas? E havia divergência entre eles. Perguntaram outra vez ao cego: E tu, que dizes daquele que abriu os olhos? Respondeu: É um profeta. Então os judeus não acreditaram que ele tinha sido cego e que tinha recuperado a vista. Chamaram os pais dele e perguntaram-lhe: Este é o vosso filho que dizeis ter nascido cego? Como é que agora ele está enxergando? Os pais disseram: Sabemos que este é nosso filho e nasceu cego. Como está enxergando, isso não sabemos. E quem lhe abriu os olhos também não sabemos. Interrogai-o, ele é maior de idade, ele pode falar por si mesmo. Os seus pais disseram isso porque tinham medo das autoridades judaicas. De fato, os judeus já tinham combinado expulsar da comunidade quem declarasse Jesus era o Messias. Foi por isso que seus pais disseram: Ele é maior de idade, interrogai-o. Então os judeus chamaram de novo o homem que tinha sido cego. Disseram-lhe: Dá glória a Deus, nós sabemos que este homem é um pecador. Então ele respondeu: Se ele é pecador, não sei, só sei que eu era cego e agora vejo. Perguntaram-lhe então:
Que é que ele te fez? Como te abriu os olhos? Respondeu ele: Eu já vos disse, e não escutastes? Por que quereis ouvir de novo? Por acaso quereis tornar discípulos dele? Então os judeus o insultaram, dizendo: Tu sim é discípulo dele. Nós somos discípulos de Moisés. Nós sabemos que Deus falou a Moisés, mas esse não sabemos de onde é. Respondeu-lhe o homem, espantoso: Vós não sabeis de onde ele é? No entanto, ele abriu-me os olhos. Sabemos que Deus não escuta os pecadores, mas escuta aquele que é piedoso e que faz a sua vontade. Jamais se ouviu dizer que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença, se este homem não viesse de Deus. Não poderia fazer nada. Os fariseus disseram-lhe: Tu nasceste todo em pecado e está nos ensinando? E expulsaram-no da comunidade. Jesus soube que tinha sido expulso, encontrou-o e perguntou-lhe: Acreditas no Filho do Homem? Respondeu ele: Quem é, Senhor, para que eu creia nele? Jesus disse: Tu estás vendo, é aquele que está falando contigo. Exclamou ele: Eu creio, Senhor. E prostou-se diante de Jesus. Então Jesus disse: Eu vim a este mundo para exercer um julgamento, a fim de que os que não veem vejam e os que veem se tornem cegos. Alguns fariseus que estavam com ele ouviram isso e lhe disseram: Porventura também nós somos cegos? Respondeu-lhe Jesus: Se fosseis cegos não teriam culpa, mas como dizeis, nós vemos, o vosso pecado permanece. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O Senhor É o pastor que me conduz. Não me falta coisa alguma. Todos juntos. O Senhor é o pastor que me conduz. Não me falta coisa alguma. Queridos irmãos que estão em pé, aqui tem bancos vazios na frente, 2 bancos, um aqui, um ali, outro aqui, 3 bancos. Então, se vocês quiserem se sentar, pode vir na frente, é maravilhoso estar mais perto da gente. Então, é uma alegria receber vocês pertinho do Padre. Vamos orar a Deus, vamos pedir a graça do Espírito Santo, para que de fato Ele dê a força de falar da sua palavra, de viver os seus ensinamentos. Feche um pouquinho seus olhos e agora vamos orar ao Espírito Santo. Pai Santo, nós pedimos por meio de Jesus, derrama em nosso coração o Teu Espírito, Senhor, para que possamos compreender a Tua palavra e que nessa noite, Senhor, eu e os meus irmãos possamos nos aproximar mais de Vós, com uma nova visão da Tua palavra, ouvindo Teus ensinamentos, tirando toda a dureza do nosso coração. Nós pedimos, Pai Santo, em nome de Jesus, vem Espírito Santo, 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 vem Espírito Santo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Vou ficar aqui, melhor do retorno. Queridos, nós estamos no 4º domingo da Quaresma. No primeiro domingo, que nós celebramos a liturgia, Jesus nos levou ao deserto. Nós fomos com Jesus ao deserto, guiados pelo Espírito Santo. E lá no deserto Jesus foi tentado e suportou a tentação, porque o Espírito Santo, quando conduz, não deixa rastro para o inimigo agir. Tem sempre a força, aquele que é guiado pelo Espírito de Deus,
tem a graça de iluminar e de vencer toda tentação. A caminhada quaresmal é como se fosse esse deserto de tentações, é como se fosse aquele lugar que Jesus passou 40 dias e nós também passamos esses 40 dias. Embora Jesus contou com todo o poder divino, nós contamos também com o mesmo poder de Jesus, agora pela força do Espírito Santo. Quem está caminhando na quaresma, perseverando nos seus propósitos, quem está caminhando na quaresma, perseverando no jejum, nas graças que querem receber, então se fortalece mais ainda, porque o Espírito de Deus está sobre nós. Lá no segundo domingo também, nós participávamos da liturgia e Jesus subia ao monte, ele era transfigurado. Na transfiguração, Jesus se encontrava com Moisés e Elias, e esses apresentavam os planos e os projetos de Deus para ele, levando ao Calvário na crucifixão e fortalecendo. Os discípulos acharam bom, Pedro, Tiago e João, a tal ponto de não quererem mais voltar, porque eles estavam na glória. Quando a gente está na glória, quando a gente encontra com Jesus e encontra com os mistérios da fé, então nada nesse mundo vai nos satisfazer. E no domingo passado nós entramos na fonte de Jacó, nós retomamos a caminhada de Jesus subindo para Jerusalém. E Jesus está agora nessa última ida para Jerusalém, já passou por vários lugares, já se despediu de muitas pessoas e agora ele já está no caminho, na última viagem, passou por Jericó e agora está subindo, vai ao encontro de cumprir a vontade do Pai. Qual é a vontade do Pai? Remir o pecado da humanidade. Jesus está subindo para Jerusalém. E hoje a liturgia traz para nós o resumo de toda essa caminhada de Jesus. O encontro que ele tem com esse homem, a transformação que ele fez na vida da samaritana, a empolgação espiritual que ele teve no Monte Tabor com o Pedro, o Tiago e o João. Nós tivemos também, dentro do próprio Evangelho, a força e a coragem de alguém que suporta toda tentação para perseverar no cumprimento da palavra que lhe foi dada, na pessoa deste cego que nós acabamos de ouvir. O contexto da leitura é muito interessante. Primeiramente, Jesus está passando por aquela região, por aquele povoado, e é ele quem vê um homem cego de nascença. Jesus vê, mas se comporta como alguém que sabe que ali há um deficiente, alguém que carrega uma grande chaga na vida, a falta de visão, a cegueira. E os discípulos ainda cegos também, porque estavam apegados às leis, às regras judaicas, que não eram as leis divinas, mas as regras criadas pela tradição judaica. Então eles também perguntam a Jesus: olha, esse homem cego de nascença, quem foi que pecou? Ele ou seus pais? Essa tradição de que alguém que carregava uma deficiência, alguém que padecia por algum sofrimento, alguém que carregava alguma realidade difícil na vida, ela se difundiu muito rápido dentro da religião judaica, porque eles imaginavam que era castigo por alguém ter cometido um delito diante de Deus. E Jesus vem abolir esse pensamento. Jesus vem dizer que isso não foi nem o pai nem ele, não é uma condição de pecado, mas a dificuldade que cada um passa é para que a glória de Deus se manifeste, é para que a graça de Deus se manifeste em nós. A doença, a enfermidade, algum problema na vida que nós temos, não é um castigo, mas é para que nós possamos voltarmos mais para Deus. É para que nós sejamos mais de Deus, nós tenhamos mais condição e alegria de sermos do Senhor. É isso que Jesus diz
aos discípulos. E então Jesus começa a transformar a vida daquele homem, porque quem se encontra com Jesus muda de vida. Então Jesus começa a fazer a lembrança lá da primeira leitura do primeiro domingo, porque lá na primeira leitura do primeiro domingo era o livro do Gênesis, que dizia que no princípio Deus fez o homem do barro e colocou ele lá sobre a pedra, e depois Deus soprou nas narinas daquele homem, ou seja, teve a intervenção divina. Jesus agora no evangelho de hoje vai fazer quase do mesmo jeito, embora de uma outra maneira, utilizando as dificuldades que aquele cego enfrentava. Na cultura judaica do tempo de Jesus, um cego era mendigo porque ele perdia a dignidade da sua família. Ele era colocado para fora de casa. As pessoas o tratavam com rejeição. Muitos até ao passar pelo cego, ao passar pela pessoa que tinha alguma deficiência, por ter na cabeça que aquela pessoa estava padecendo por um pecado, então a maioria das pessoas passava e cuspia. Era muito comum que as pessoas passassem perto daquele cego e cuspisse, ou cuspisse nele, ou cuspisse próximo dele, para dizer que ele padecia de um pecado grave, e muitas pessoas o ajudavam quando ele pedia, para poder se livrar. A maioria das pessoas que pediam, que eram mendigos no tempo de Jesus, e naquilo que nós conhecemos das Sagradas Escrituras, eram pessoas que sofriam e que padeciam de alguma deficiência, alguma coisa que o impedia dele ter uma vida normal. Todos esses recebiam rejeição da família e também não eram bem acolhidos dentro da comunidade. É por isso que eles estavam ali, nas margens, à beira dos caminhos, pedindo esmola. Eles estavam fora das cidades, eles estavam nos acampamentos arredores, porque não tinham dignidade. É por isso que agora Jesus vai se utilizar daquilo que o próprio povo judeu fazia com aquele cego e vai transformar essa vida. Quando Jesus cospe no chão, ele está querendo se utilizar daquilo que era rejeição do povo para poder transformar aquela vida e fazer aquele homem ter uma nova visão, ter uma nova vida, porque o encontro com Jesus muda de vida. Então Jesus cospe no chão, faz lama, pega aquela lama e coloca nos olhos do cego. É como se nós voltássemos lá na história, Deus criando Adão, colocando ele na pedra, e Deus sopra nas narinas, Deus sopra na boca daquele barro, daquele boneco de barro, e dá a vida. E agora Jesus é o Filho de Deus que vem, e que agora não precisa mais soprar, porque o sopro dele vai ser sobre todos, mas agora ele se utiliza da rejeição, do cuspe que tanto jogaram naquele homem, como sinal de rejeição. Então Jesus se utiliza daquela miséria para transformar em vida, e Jesus faz ali a lama, coloca nos olhos do homem, e Jesus diz: agora vai a Siloé te lavar. Vai à piscina de Siloé. Jesus não precisava fazer isso porque ele é Deus, mas ele também quer cumprir a lei, ele também quer ver o esforço daquele homem, porque não há milagre sem esforço, não há vida feliz se não houver esforço, e quem não se esforça, quem recebe de graça sem esforço nenhum, não tem gratidão e não reconhece a Deus. Jesus poderia ter feito tudo isso sem precisar que o cego fosse a Siloé. Mas Jesus manda ele ir, ele obedece. Aqui vem a grande chave do milagre. Obediência à palavra de Deus nos concede vida e uma nova visão. Aquele que obedece à palavra de Deus, aquele que obedece os ensinamentos de Jesus, não se decepciona. E o cego vai lavar na piscina de Siloé. Quando ele se lava, então ele tem uma nova vida, ele começa a enxergar.
ele nunca tinha visto, não sabia como eram as árvores, não sabia como eram as pessoas, não sabia como era o mundo, não sabia como era que as pessoas se comportavam. Então ele vê, ele tem uma nova vida, porque encontrar-se com Jesus, obedecer à palavra de Deus, obedecer os ensinamentos da fé, nos faz ter uma nova visão, nos abre o horizonte da nossa fé. Então aquele homem passa a ter uma nova vida. Aí vem a comunidade, a participação da comunidade na sua vida. Os críticos, as pessoas que começam a apontar o dedo, as pessoas que começam a querer saber por que aquele homem está daquele jeito, as pessoas que começam a se perguntar, será que é ele? Uns diziam é, outros diziam não é, é alguém parecido. Então ele começa a dizer, sou eu mesmo. Quem se encontra com Jesus tem segurança na vida. Quem tem um encontro com a luz jamais vai ser confundido com as trevas, jamais vai ficar preocupado com o que as pessoas pensam, jamais vai ficar dando satisfação a ninguém, apenas vai reconhecer, sou eu e pronto. Irmãos, esse é o nosso perigo. Às vezes nós caminhamos e nós ficamos em dúvida quando as pessoas nos xingam, quando as pessoas não concordam conosco, quando as pessoas são contrárias ao nosso pensamento. Às vezes a gente isola ou se afasta. Aquele homem não, ele tinha convicção, encontrou Jesus, obedeceu a palavra, foi na piscina, lavou os olhos, agora está enxergando. A única coisa que ele queria conhecer era o Filho de Deus, porque ele não sabia quem era Jesus ainda. É tanto que depois que esse homem reconhece quem ele é e tem convicção da sua vocação, tem convicção do seu chamado, que não tem dúvida, que não fica com medo de mais nada, então ele se torna corajoso, ele se torna autêntico, ele se torna alguém que tem convicção do seu encontro, da sua luz que entrou na sua vida. E os judeus começam a questionar. Quem foi que te fez isso? Como foi que tu eras cego, como é que agora tu estás vendo? O inimigo sempre procura um pretexto para poder nos enfraquecer e nos derrotar. Se aquele homem não fosse obediente à palavra, quando começou o interrogatório, ele já teria abandonado o caminho. Ele não queria mais saber, porque os judeus estavam querendo perseguir de todas as formas, e pegaram aquele pobre homem que não tinha, que a sua família o tinha rejeitado, que pegou aquele pobre homem que vivia a parte da sua vida cego, e que agora estavam lá todos os dias querendo saber, quem foi que te curou, quem foi que te fez isso? E é interessante, que no primeiro momento, no primeiro interrogatório, que fazem, ele diz, foi um homem chamado Jesus. O que foi que ele disse? Ele não sabia quem era Jesus ainda, sabia porque tinha ouvido a sua palavra, mas ainda não o conhecia. Ao longo da nossa caminhada quaresmal, nós também fazemos essa caminhada, nós estamos com Jesus para melhor conhecê-lo, para saber quem ele é. Então aqui havia a dúvida daquele homem, era um homem chamado Jesus que me fez isso. Então começou o crescimento na vida de fé. Agora ele vê, agora ele escuta, agora ele sabe que existe esse homem Jesus e que é um enviado de Deus e que pode fazer e transformar a vida de muitos. Só precisa permitir e deixar Jesus entrar. Então esse homem começa a caminhar. E na caminhada ele vai aperfeiçoando a sua fé. No segundo interrogatório não é mais um homem. Quando pergunta quem foi que te fez isso, ele disse, foi um homem enviado do céu, um profeta. Somente um profeta tem poder de fazer aquilo que esse homem fez na minha vida. A transformação que eu tenho, um homem carnal não poderia. Somente alguém enviado por Deus poderia fazer isso na minha vida.
vida, na nossa caminhada de fé, quanto mais nós caminhamos com o homem Jesus, quanto mais nós ouvimos a sua palavra, mais nós vamos tendo convicção e mais nós vamos sabendo quem ele é. Quando nós sabemos quem nós somos dentro do caminho, o grande perigo é nós não sabermos quem nós somos e nem saber para onde estamos caminhando e nem termos convicção do nosso chamado. Então aquele homem caminha com segurança. Eu sei quem eu sou, eu sei que ele é um homem, mas acima do homem ele é um profeta. E então esse homem passa a falar de Jesus, passa a ter convicção da sua fé. Agora ele enxerga e ele vê, ele escuta, ele agora sabe que esse homem profeta Jesus é alguém que ele precisa conhecer. Então vem o encontro desse homem com Jesus. O texto do Evangelho diz que quando ele é expulso da comunidade, quando ele é afastado da família, quando ele é colocado para fora, ele não se sente só, porque Jesus o ampara. Jesus o chega próximo e pergunta: tu sabe quem é o Filho do Homem? Tu crê no Filho do Homem? Tu crê no Filho de Deus? E ele diz: Senhor, quem é ele para que eu creia? Quem é ele para que eu conheça? E Jesus diz: sou eu que estou falando contigo, sou eu que te dei nova visão, porque eu sou a luz do mundo, porque eu te recriei como Deus te fez do barro, eu também agora te dei nova vida. E aquele homem não é mais o homem chamado Jesus, não é mais um profeta, mas agora é Deus, porque ele se prostra, ele se ajoelha diante de Jesus e o adora, porque é assim a caminhada de quem conhece Jesus, sabe quem ele é. Ele nos ajuda a entender quem nós somos e nós não temos dúvida do nosso caminho, porque quem caminha com Jesus muda de vida. Diga: a prova é o homem do Evangelho. Encontrou, de um homem passou a ser profeta, de profeta reconheceu que era Deus. É a caminhada quaresmal que nós estamos fazendo. É a caminhada que a samaritana fez e voltou para casa feliz da vida. É a alegria que o João, o Pedro e o Tiago tiveram na montanha. É a decepção de Satanás por não ter se dobrado diante de Jesus e querer que ele fosse como ele. Então é a decepção de quem se encontra e não muda de vida, e de quem se encontra e transformou a sua história. Jesus é o mesmo ontem, hoje e sempre. E hoje ele deseja caminhar comigo e com você. Você quer caminhar com Jesus, irmãos? Então creia que o Senhor estará sempre contigo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.